Que bom te ver por aqui. Eu sei que esse vídeo vai contribuir muito com você e eu convido você para inscrever-se aqui nesse canal, dar o teu like e vir junto comigo para viver o autoconhecimento. Agora vamos falar sobre o melancólico, porque prosseguindo no sentido horário, a combinação é de frio mais seco, que se resulta no temperamento melancólico. Que está relacionado, eu não sei se você é melancólico, você sabe disso, que o perfil ou o temperamento melancólico, ele é relacionado à terra. E essas relações, elas não são coisas sobrenaturais, mas é para a nossa melhor compreensão. Por quê? Quando a gente observa a terra, a gente pode destacar algumas ideias que ela nos transmite. O que é que a terra te transmite? Temos aqui conosco a Simone, engenheira agrônoma, ela pode me corrigir, né? Mas a terra, ela transmite segurança, a terra, ela transmite estabilidade, a terra, ela transmite absorção, a terra, ela transmite profundidade, a terra, ela transmite resistência, também transmite peso, ela pode marcar ou ficar marcada, ela é silenciosa. E há muitas coisas escondidas. Tantas sementes ficam dentro da terra e nem sabemos. Só vamos descobrir quando elas começam a brotar. Assim é o melancólico. Observa, melancólico, a tua essência. Olha o que você pode entregar com as tuas emoções ajustadas. É um temperamento frio e é introvertido como a terra. E quando a gente olha um melancólico, nós temos uma sensação de estabilidade, como se ele fosse um porto seguro, algo sólido e firme, ao qual podemos nos apegar. Parece até uma poesia, né? Fica até poético quando a gente vai falar do melancólico. Não é de se arriscar muito, embora possa aprender a fazê-lo, mas não é algo natural do melancólico, ele ter essa, vamos falar assim, ele é alguém que marca, se deixa marcar, mas a natureza dele é ser marcado, né? Então, ele faz com facilidade seguir uma rotina, manter a segurança e a estabilidade da vida. Você, como melancólico, você carrega uma estabilidade da vida. Sua frieza traz uma profunda introversão, que faz com que ele absorva tudo, assim como o elemento terra. Por isso que, quando a gente vai estudar sobre temperamento, se eu pudesse falar, eu falaria tantas coisas, mas eu não tenho como falar tudo. O doutor Galeno tem a profundidade ali, ele fala ali sobre a bilha amarela, fala sobre o fleuma, ele vai falando cada detalhe para você chegar ali, também a questão dos humores, dos hormônios ali que acontece dentro da gente, e nós temos também Hipócrates. Então, assim, é uma história, né, que foi sendo estudada para chegar nisso. Então, voltando sobre a questão da terra, se você derramar algo na terra, ela vai absorver. Se enterrar algo sólido, ela vai guardar. Então, da mesma forma, o melancólico, ele absorve e internaliza acontecimentos e sentimentos. Tudo que o melancólico vivencia o afeta de uma forma muito intensa. E é por isso que tanto você, melancólico, precisa se vigiar, e você que se relaciona com um melancólico precisa ter um ponto de equilíbrio quando você vai transmitir. Por isso que é muito importante o autoconhecimento, é muito importante você se conhecer, porque automaticamente quando eu me conheço, eu conheço outras pessoas, eu acesso outras pessoas. Então, situações que se passam há muito tempo podem parecer ter acontecido ontem para o melancólico. O melancólico, ele pode ter vivenciado algo há muitos anos, mas quando ele faz menção, parece que foi ontem. E às vezes ele está contando para você uma história de 10, de 20 anos atrás. Porque da mesma forma que você fincar uma estaca na terra e deixar marcas profundas, os fatos na vida do melancólico é assim. Por isso nós precisamos, tanto nós que somos de outro temperamento, como você que é melancólico, nós precisamos conhecer. Por isso que não, eu só vou assistir a live no que fala sobre o meu temperamento. Eu só vou assistir a live no que fala sobre aquilo que está mencionando sobre mim. Mas você precisa também ser aquela pessoa que conhece dos outros, não para apontar e para acusar, mas para saber viver.
Tem uma música que fala: é preciso saber viver. É isso. Nós precisamos saber viver. Nós precisamos saber dar o nosso melhor. E como que a gente dá o melhor? Se conhecendo. A palavra de Deus fala: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não se conhece, como que você se ama e vai amar o teu próximo? Então, o melancólico, eu gosto de falar que o melancólico, ele é uma faceta de Deus aqui na Terra. Pastor, os demais não são? São, mas o melancólico, pela absorção, pela entrega que ele tem, ele transborda a essência de Deus aqui na Terra. Então, ele com os pensamentos ajustados, com as emoções ajustadas, porque ele é um eterno pensador, ele vai conseguir entregar muita grandeza nessa Terra. Então, você, melancólico, representado pela Terra, que marca e se deixa marcar. Então, marque com coisas boas. É muito importante que esse temperamento se esforce em não viver no passado, pois tudo parece fresco na memória. Quem vive de passado é museu. O passado, ele precisa ser uma referência. Por quê? Porque o melancólico, ele é muito sensível e pode ficar triste com facilidade. Ele tem, entenda isso, cada temperamento tem uma forma de ver o mundo. E o melancólico, ele tem essa sensibilidade, ele vê o mundo com aquela... Ele é muito sensível, por isso que muitas vezes o melancólico, ele não consegue muito conviver com o colérico. Por quê? Porque muitas vezes eles não se conhecem e eles se batem. Os dois têm secura na sua estrutura, mas um é quente e outro é frio. Então, às vezes, um é visto mais grosso, o outro é visto como sensívelzinho demais. É a velha Laurinha do carrossel. Eu sou tão sentimental. Então, precisamos encontrar um ponto, né, de equilíbrio. Por quê? Porque muitas vezes, melancólico, você vê tudo de uma forma pesada. Porque o copo sempre está meio vazio e tudo está sempre acabando. Tudo é muito sofrido. Então, costumamos dizer que o melancólico, ele é estável. Mas não é só isso. Não é que ele seja, é que ele precisa de estabilidade. Há uma necessidade nesse temperamento de ter certeza das coisas. Ele quer segurança. E porque ele quer segurança, muitas vezes ele é extremamente inseguro. Porque ele não consegue, muitas vezes, encontrar a segurança e ele sente que o mundo vai desmoronar. E ele começa a ficar o quê? Desorganizado dentro dele. E isso não é uma verdade quando você conhece o seu temperamento. Isso é uma verdade quando você não se conhece. Então, a Terra, quando se move fortemente, é como a Terra, né? Quando se move fortemente em seu interior, causa grandes terremotos, devastando tudo que estava firmado sobre ela. Por isso, o melancólico, ele observa aqui comigo. Você vê um terremoto, a Terra balança, bagunça tudo que está lá. Então, se o emocional do melancólico está bagunçado, é como um terremoto. Mas, se você entende quem você é, você consegue ter ordem. Por isso que o melancólico cria rotinas e tende a se organizar. Agora, não se engane. Existe melancólico que pode ser muito desorganizado. E essa desorganização pode surgir, e aí eu escrevi muita coisa sobre o melancólico porque ele é detalhista. Ele é extremamente detalhista, então eu preciso pontuar isso. Eu queria poder entregar muito mais, né? Mas essa desorganização, ela pode surgir quando na infância dele houve muitas coisas que tiraram a sua estabilidade. E aí eu chamo a tua atenção, melancólico. Talvez seja o momento de você buscar uma ajuda terapêutica. Procurar alguém, um homem, uma mulher de Deus, que possa te dar um apoio para organizar junto com você as tuas emoções, porque a estabilidade, ela está na tua natureza. E talvez por situações que você passou na tua infância, há uma desorganização dentro de você que se externaliza, porque tudo muitas vezes que está do lado de fora é porque aconteceu primeiro do lado de dentro. Então, às vezes é uma família desequilibrada, disfuncional, briguenta, onde não há demonstrações de afeto, mas há muita cobrança, causando insegurança numa criança melancólica, e pode fabricar um melancólico com extrema dificuldade de organização, além de baixa autoestima. Por quê? Porque enxerga tudo pesado e ele se torna pesado. Precisa com urgência treinar o seu coração a ser grato. E aí, sem terapia melancólica, eu já te convido, começa a fazer um painel de gratidão. Pega um espelho, pega um bloquinho, escreve salmos de gratidão, todos os dias declara ali
Porque esse peso todo te leva a acreditar que você não pode errar. E esse não poder errar te leva a cobrar demais. E se cobra demais, também vai cobrar das outras pessoas. Você já parou para pensar nisso? Você exige demais de você, consequentemente, você exige demais das outras pessoas e às vezes você nem percebe. Então você, às vezes, passa a acreditar em ideias inatingíveis e vive como? Frustrado, frustrada e só criticando a tudo e a todos. E como consequência, qualquer coisa que queira fazer não fará, se tornando estagnado, triste, crítico, chato, e assim esse ciclo não termina. Eu vou chamar a tua atenção e puxar a tua orelha. Desça do pedestal. Você é humano, melancólico, e você vai errar. Eu tenho uma triste notícia. Se você veio essa live só para ouvir coisas boas e não veio para ouvir uma correção, você hoje vai ouvir uma correção. Você vai errar. Sabe por quê? Para que você conheça a tua humanidade. Você aprenda que você pode ser um ser espiritual, sim, porque Deus, existe um vazio dentro de nós que é do tamanho de Deus, mas você é humano. Então, como seres humanos, nós somos aqui espirituais vivendo uma vida humana nessa terra. Então, só aceite, porque não há escapatória, você vai errar. Seja grato, compreenda que você e todos os outros são humanos e se dê chance de errar, porque quando a gente erra, a gente aprende. Faça como Davi. Davi, ele errava, mas não errava no mesmo erro. O problema de errar é ficar repetindo as mesmas coisas. Erre, mas não erre o mesmo erro. Eu não estou te incentivando a errar, mas eu também estou te mostrando que você vai errar. Esse temperamento, ele fica marcado e deixa marcas, e se você enfiar a mão na terra, você vai perceber que quando tirar, sua mão estará suja. O que acontece? Fica lá a marca da mão, não é verdade? A marca da mão fica lá, mas a marca da terra fica na mão, ou seja, marca e se deixa marcar. O melancólico, ele também faz marca em outras pessoas, pois tem ideias firmes e sólidas, dos quais não costuma abrir mão, e por isso acaba deixando resquícios disso nas pessoas de sua convivência. Não se adapta com facilidade, precisa de tempo para entender as situações, para só então dar uma resposta. Se coloca algo na cabeça, misericórdia, e tentam mudar sua mente, ele tende a silenciosamente rebater. Ele não fala rebatendo, ele silencia, ele pune com o silêncio. Em voz alta é uma raridade. Mostrando o quê? Que o seu pensamento tem raízes profundas. Tudo para ele possui um motivo de ser. Então está sempre em busca de respostas, pois sua mente está sempre cheia de indagações que podem tirar o seu sossego. Por isso faz bem que desabafe com alguém ou mantenha um diário ou terapia. Faça um diário. Melancólico, você tem a essência de Deus dentro de você. Discirna, tenha amigos. Busque pastoreio, busque ajuda. Lembre que sementes, elas só mostram que estão na terra depois que já estão lá há muito tempo. Você lembra disso? Sementes só mostram que estão na terra quando elas estão lá há muito tempo. Ou você planta, eu sei que a do feijão, você coloca ali dentro do algodãozinho e ela começa a aparecer rápido, mas é no algodão. Debaixo da terra eu não posso te falar porque eu não conheço, mas eu nunca vi você plantar uma semente e o fruto nascer na hora. Então, ideias, pensamentos ruins não brotam do nada. E o melancólico sabe que já estão lá. O que precisa fazer é antever, percebê-las, ainda quando inofensivas, questioná-las. Eu gosto muito de falar, confronte os teus pensamentos com a palavra de Deus. Deus te deu uma essência de pensar, e esse excesso de pensar, ele quer que você pense alinhado com a palavra. Lá em 1 Coríntios 10 fala que é levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Ele não está falando que Cristo vai levar o teu pensamento, ele está falando que você vai levar os pensamentos cativos. Você acha que essa é a essência de pensar tanto, de internalizar tanto, de aprofundar tanto, Deus te deu para ficar plantando coisa que não é boa, para frutificar aquilo que não é bom? Deus te deu essa essência, essa natureza melancólica para produzir muito para o reino dele. Ele quer te usar muito, melancólico. E agora nós vamos entrar. Eu falei muito para você, melancólico, hoje, porque
Quando eu estava desenvolvendo aqui e pensando, o Espírito Santo me incomodou muito. O melancólico, ele pensa muito. E você precisa ser muito profunda. Então, as 3 variações do perfil, do temperamento melancólico. Falamos aqui que todo ele é seco mais frio, sem exceções. Porque essa é a estrutura deste temperamento. E dessas características, nós sabemos que elas podem variar. Uns podem ter mais do que outros. Então, vamos falar sobre o melancólico pedra. Ele é mais seco do que frio. A característica seca, que é a marcação, rigidez, classificação e separação, estarão mais evidentes do que a frieza. Então, o melancólico pedra, ele é mais seco do que frio. E essas separações estão mais evidentes que a frieza, que é a demora da reação, contração e o trazer para dentro para processar. Ainda tem sim, tem a frieza, porque é a estrutura do temperamento, mas a secura, ela é mais evidente. Por esse motivo, os pedras, eles são mais rígidos, eles são mais turrões, eles são mais teimosos e até mesmo mais fechados, como se fossem do tipo lobo solitário. Essa secura lhe confere uma praticidade natural que sobressaia das outras variações, pois ele consegue classificar e julgar com mais facilidade, deixando em sua vida apenas aquilo que é útil. Ele consegue ali administrar por ter mais secura, por ser mais rígido, porque ele separa muito as coisas e aprofunda pouco. Então, se ele possuir um objeto que percebe não estar usando, a sua tendência é se livrar daquilo. Ele não se apega, que é uma tendência natural do melancólico se apegar, mas ele não se apega. E quando ele vê que não tem utilidade, ele se desfaz e ponto final. Ele não é apegado também às pessoas demais, né? Quando a gente está falando aqui, não é que ele não tenha esse apego, ele tem. Mas dos 3 subtipos, ele é o que é menos. É o que menos se importa com o que as pessoas vão pensar, entende? Ele procura cuidar da vida dele, vamos pensar dessa forma, né? Então, ele age muito movido pelos valores e princípios. Então, um bom exemplo de melancólico pedra é o Batman. Quem conhece a história do Batman, né? Além dos fatores mencionados anteriormente, esse melancólico ele tem maior necessidade de estrutura e segurança. É como se o excesso de secura lhe retirasse a capacidade de empreender e improvisar. E o que leva a ser muito planejado e precavido, pois nada pode sair do seu controle. E aí volto para o Batman. Quando o Batman vai para a luta, mas ele já sabe tudo sobre o seu oponente, desde a história da infância ao tipo sanguíneo e o gosto musical. Então, tudo isso para não ser pego desprevenido. Então, é desse jeito o melancólico pedra. Ele consegue se antever, né? Então, não se preocupa muito em agradar. É fiel, que é uma característica muito forte, é uma qualidade muito forte do melancólico, e leal aos poucos amigos que tem. Mas se perceber que o esforço vem apenas da sua parte, ele também se desapega. Ele ama estar sozinho e isso é um ponto que precisa cuidar para não sabotar as suas relações. Falamos aqui sobre o melancólico pedra. Agora vamos falar sobre o melancólico terra, mais frio do que seco. Este melancólico já difere do pedra. Melancólico terra, mais frio do que seco. Por quê? Em lugar de mais secura, ele possui mais frieza. Então ele perdeu um pouco da rigidez e ganhou mais aprofundamento. O terra, ele é mais diplomático, já não é tão turrão, é aquele mais agradável, né? E consegue lidar melhor com as pessoas. Não por possuir umidade, mas por entender que é melhor. E seu padrão de funcionamento obedece a esse entendimento. Como ele adquiriu mais frieza, acabará aprofundando o significado das coisas materiais. E por isso terá maior tendência ao apego material, cuidado. Pois pensa que pode precisar no futuro, mesmo que não use mais. E aí precisa ter um equilíbrio. Nos relacionamentos pode acabar pecando, pois não demonstra muito interesse pelo interlocutor. Precisa tomar muito cuidado com o egoísmo, pois sua tendência é a de dar mais valor às coisas materiais do que às pessoas. É aquela pessoa que às vezes guarda dinheiro até debaixo do colchão. Quando morre que te puxa o colchão,
as cédulas já nem valem mais, até porque cédula já tá igual a perna de cobra, quem vê morre, né? A gente só vê mais digital, a gente não vê dinheiro. Teve um dia que eu achei aqui numa bermuda uma cédula de R$2, eu falei, meu Deus, ainda vale alguma coisa? Porque a gente não pega mais em dinheiro, né? Então eles demonstram grande interesse pelo isolamento, pois gostam de não interagir tanto. A frieza, que é a demora de reação, faz com que ele demore mais do que o pedra na tomada de decisões. Por exemplo, né? Mas quando chega o veredito, está bem decidido. Ele pensa demais, ele apura demais, né? E aí precisam cuidar para que nas relações não exijam muito e se doem pouco, podendo ser do tipo, venha a nós e ao vosso reino, nada. E devido ao baixo nível de empatia, se comparando aos outros subtipos, precisa treinar e praticar mais o sacrifício. E se dar mais, se dar sem esperar em troca. Fazer sem interesse em ser retribuído. Esse seu apego ao material também pode levá-lo a ser muito cético, e aí tem que ter muito cuidado, pois o mundo material para ele sobressai aquilo que não é palpável. Sabe o tipo Tomé, que só acredita vendo? Exatamente. Pode lhe faltar um pouco de fé. No entanto, costuma ser mais agradável no trato com as pessoas, pois de certa forma a terra tem mais flexibilidade. Observe que o pedra, ele tem mais secura do que frieza, então ele é mais racional, vamos dizer assim. Já o terra, ele tem mais frieza do que secura, mas ele tem alguns apegos também que precisa ser trabalhado, né? Mas é mais flexível, é aquela pessoa mais agradável. E nós vamos falar aqui sobre o último subtipo do melancólico. E quando eu falar aqui sobre esse último subtipo do melancólico, eu quero interagir um pouco com vocês para a gente entrar no fleumático. Então, o melancólico argila, mais frio do que seco, com aporte úmido, né? Como se fosse uma contribuição da umidade nesse temperamento. Quando a gente fala mais frio do que seco e com um aporte, é como se ele tem uma contribuição de umidade ali, é o melancólico argila. Se ele ganhou frieza e perdeu secura, assim como o terra, será mais agradável no trato com as pessoas, pois não é tão rígido. E a frieza lhe faz aprofundar o significado das coisas materiais. No entanto, o aporte úmido lhe dá uma maior necessidade de se relacionar e, além disso, se apega às pessoas também. Eu queria que aqui, né, eu estou aqui comentando, se você já se identificou com alguma coisa aqui, fala um eu aqui, tá? Costumamos dizer que é o subtipo mais sofredor, o argila, pois é um eterno insatisfeito, como se sentisse que deveria ser diferente do que de fato é. Não se conforma ali muito, não se agrada muito de si, né? Como se quisesse ser extrovertido, envolvente e agradável, e ao fazê-lo depende de tanto esforço que esbarra na sua parede de secura, e aí decai para o seu temperamento novamente. Ele vai se esforçando, mas ele vai tentando entregar algo que não é dele. E aí ele vê que não consegue, ele decai. E superestima o valor das relações, acreditando que elas valem e são mais do que realmente são. Ou seja, ela coloca uma expectativa muito alta nas relações e acha que aquilo tem que ser daquela forma, e quando ela cai na realidade, vê que aquilo não é da forma que ela está enxergando. E claro que isso dependerá do que a pessoa significa para ele. Mas se for alguém que considera importante, terá dificuldade em impor limites. Sabe aquela pessoa que acaba sempre querendo dar uma razão de por que o outro agiu mal em tal situação? Ele quer ser como um fleumático, que entende a dinâmica das relações, porque o fleumático é muito relacional e o fleumático também ele é muito racional. E a gente vai falar sobre o fleumático já já. Já o melancólico ele é muito sentimental, né? E aí às vezes ele passa da conta porque ele quer ser como o outro e não consegue, e aí vem toda essa situação, né? Sabe aquele amigo que sofre muito quando os outros dois amigos não estão se dando muito bem? E que fica em desespero quando vê que as pessoas estão em conflito, pois acha que todo mundo tem que estar bem juntinho e abraçadinho debaixo de suas asas? Possivelmente é um melancólico argila. Ele quer que todo mundo esteja bem. Ali está querendo apaziguar, mas tem hora que os fights é bom. Os fightzinhos é bom para levar para a maturidade. Por quê? Porque muitas vezes o melancólico ele pode se sentir deslocado e constrangido por não ser tão sociável, por não ser enérgico, né? Por não ser tão comunicativo e envolvente como acredita que deveria ser. E aquela pessoa se sente constrangida quando está a sós com um desconhecido, num ambiente, por acreditar que deveria puxar assunto. Mas tudo isso
se resolve quando ele abraça a sua introversão. E não se acanhando, mas se afastando, entendendo que as suas reações são naturalmente mais lentas e que não existe um jeito certo de ser. Cada um tem uma porção. Então precisa tomar muito cuidado, melancólico, para não ser acumulador de relações ou de coisas, já que aprofunda o significado de tudo. Tem pessoas que elas não vão permanecer na sua vida, melancólico, argila. Tem pessoas que elas vão passar pela sua vida, mas passou. E agora, ó, vida que segue, ela foi para uma estação. Tem até um livro que a gente leu sobre isso, eu e o pastor, no período da pandemia, que fala sobre isso. Tem relacionamentos que vão ser para uma estação. Então, precisa treinar o seu posicionamento, dizer mais nãos, aceitar que aquele romance da vida de amigos inseparáveis não existe como você imagina. Precisa aceitar que não precisa tentar ser outra pessoa. Nem tampouco que é o único responsável pela paz mundial. Muita calma aí, melancólico. E também precisa se desapegar da imagem de bonzinho que ele quer que as outras pessoas vejam nele. Pois a verdade é que ninguém é bonzinho de fato. E entender isso é libertador. A palavra de Deus fala que não existe ninguém 100% bom, nem ninguém 100% ruim. Então entenda, vai ter hora que não é que você vai ser ruim, mas você vai ser justo. E você vai ter que dizer não. Para que você encontre um equilíbrio emocional, para que você viva essa estabilidade que você procura, você vai precisar abrir a tua boca e dizer N-A-O-T. Não. Então eu quero saber aqui, diante daquilo que falamos aqui sobre o melancólico. Falamos sobre melancólico pedra, melancólico terra e melancólico argila. Alguém se identificou com alguma menção que eu fiz aqui? Então, fleumático é a combinação de frio mais úmido, que resulta no temperamento fleumático, que é representado pela água. Ao olharmos para o mar e contemplarmos aquela linha azul do horizonte, geralmente sentimos o quê? Nos traz uma sensação de paz, certo? Quando a gente olha para o mar, a gente vê aquela linha azul e a gente tem aquela sensação de paz. Eu lembrei de uma música que eu escutava que fala: olhei para o mar, vi solidão. Lembrei logo da música aqui, eu gosto de música, né? Então, quando a gente olha para o fleumático, a gente olha para o mar, a gente olha para a água, você vai lembrar do fleumático. Assim uma pessoa fleumática, o forte dela é a paz. Então a água, em seu estado natural, ela é passiva, ela é tranquila, permanece em repouso, se molda com facilidade ao recipiente, não fica marcada, não pode ser cortada e precisa de estímulos externos para se movimentar. Então, apesar da cena de serenidade que o mar performa, no seu interior, no mar, quando a gente pensa, a gente vê o mar, vê a calmaria, mas no interior do mar há uma vida abundante, mas só vê quem mergulha lá. Por isso tem muitas pessoas que colocam aquele óculos, aquela coisa ali no nariz, né? Mergulha para ver as profundezas do mar. Então pense no fleumático dessa forma. E quanto mais profundo se vai, quando achamos que não pode haver vida, existe na verdade uma infinidade de espécies e pouquíssimas pessoas poderão ver de fato. Quanto mais fundo o oceano, maior a pressão. Nem todo mundo consegue chegar lá. A água também é envolvente, seja uma piscina, um lago ou o próprio mar. Sempre que alguém entra em uma dessas coisas, é com o intuito de se refrescar, relaxar. E se a água estiver limpinha, a única marca que ela deixa são suas gotas, que em breve ela vai secar. Assim é uma pessoa fleumática, serena, passa uma sensação de paz, é envolvente e não fica marcada por muito tempo. Dificilmente decidirá agir por livre e espontânea vontade. Lembrando que, por dificilmente, não queremos dizer que é impossível, mas sim que não é natural. Sua vida interior é muito rica. No entanto, pode ser que o próprio fleumático tenha medo de encará-la, pois sabe que lá no fundo existe pressão e existem coisas desconhecidas, mas para ele é mais vantajoso que fique por lá. Deixa eu fazer um comentário aqui. O fleumático ele não funciona debaixo de pressão. Ele funciona por estímulo.
Você lembra que eu comentei aqui, representado pela água, comparado ao mar, existe profundeza. No fundo do mar, quanto mais fundo você vai, você encontra espécies, encontra coisas maravilhosas, mas nem todos acessam. Então, os fleumáticos, eles são pacíficos e até muitas vezes passivos, mas se receberem o estímulo necessário, podem ser ondas bravias e pode ser um mar revolto. Quando lida-se com fleumáticos, a gente vai entender a seguinte afirmação: é muito difícil conhecer de fato o interior de um fleumático. Para você conhecer a vida que há debaixo daquela linha horizontal pacífica e reflexiva, precisa receber um convite, uma abertura que só se consegue se pressionar ou insistir. Então, o fleumático ele precisa ser estimulado, ele precisa ser impulsionado. Eu brinco assim, eu digo assim, ó, você vai dando estímulo. É igual um carro quando ele tá ali para funcionar, mas quando ele pega, ele vai embora. Né? Eu brinco muito com o pastor, digo, ó, quando pega, que funciona, a coisa vai. Então, vamos entrar nas variações do fleumático. Eu falei que eu ia falar mais sobre o melancólico, né? Fleumático, vapor. É quando a umidade é maior do que a frieza. Então, o fleumático vapor, ele tem mais umidade do que frieza. Isso trará a ele maior capacidade de envolvência, movimento, e ele será mais sensível emocionalmente. Terá maior tendência à inconstância e até parecerá impulsivo, devido ao fato de ser mais intuitivo. E por esses motivos poderá ser confundido com o sanguíneo. Essa cara não sou eu não sou vapor. Se observarmos o vapor da água, poderemos perceber que ele não tem uma estrutura palpável, como a água em si, é ativamente envolvente e se adapta com facilidade mais rapidamente. Vamos imaginar aqui, vamos pensar comigo, que você acabou de entrar em uma sala e no canto oposto, onde você está, existe uma máquina produzindo vapor. Pensa naquele umidificador, né, de ambientes. Mesmo que você fique parado ali o tempo todo, em algum momento esse vapor vai nos alcançar. Esse fleumático vapor, ele tem maior probabilidade de ser até mais falante, pois a comunicação é o que demonstra essa envolvência nos úmidos. Tende a ser mais inseguro dos três, pois consegue receber as informações, mas tem dificuldade em devolver soluções concretas ao mundo, ou seja, para ele é difícil organizar essas informações e transformá-las em hábitos ou atitudes completas. Sabe aquela pessoa que você diz para ela que ela possui potencial e que é só ela fazer tal coisa, mas ela não parece entender muito bem e não coloca nada do que você orientou em prática, mesmo demonstrando interesse? Se isso for aliado à calma, tranquilidade e simpatia, pode ser sim um fleumático vapor. Ele tem características, pode parecer um sanguíneo por conta ali dessa condição relacional, mas o sanguíneo ele é mais afobado, né? Falando dessa linguagem. Então, a pessoa que ela representa isso, um pouco de instabilidade, mas tem mais calmaria, tende-se a ser um fleumático vapor. Então, em vez de planejado, acaba sendo mais intuitivo e agindo pelo coração, pelo que vai percebendo com os sentimentos e, em alguns casos, isso os leva a pensar que são quentes, pois não são muito reflexivos. No entanto, embora hajam intuitivamente, sua presença ainda assim é calma, se comparada com a de um sanguíneo que possui uma inquietude mais intensa. Geralmente, para realizar projetos, precisa ser acompanhado e estimulado a cada passo e de perto, pois pode facilmente se perder do objetivo no caminho. Porém, com as companhias certas e com a prática regular da sua rotina, pode começar a caminhar com as próprias pernas. Estamos falando aqui do fleumático vapor. Esse cara não sou eu, né? Que tem mais umidade do que frieza em seu temperamento. Agora nós vamos falar sobre o fleumático água. Este fleumático já perde a envolvência ativa e ganha a envolvência passiva e adquire estrutura e aprofundamento. Já não é tão inseguro e intuitivo, mas pelo contrário, consegue estruturar melhor as ideias e agir. O água pode nos dar a impressão de que é rancoroso e vingativo, pois quando as coisas acontecem com ele, ficam armazenadas em seu interior devido à frieza. É como se os acontecimentos fossem
pedras que lançamos no fundo de um lago. Não marca ou incomoda a água, mas permanecem lá. Esse fleumático, então, costuma agir de acordo com o que ele armazenou de experiência relacionada. Discussões, pode jogar o passado na cara, mais uma vez reafirmando a imagem dessa pessoa rancorosa. Então, assim, ele pode agir de acordo com aquilo que ele guardou, né? Aquilo que está dentro dele. Então, seu aprendizado das situações não se dá pela marcação da secura, mas pela captação da essência. Vamos lá, como um limão que é deixado dentro da água, libera o seu sabor e, se removido, quem vê de fora não diz que tinha algo ali, mas quem bebe percebe que há um sabor que não estava ali antes. Ou seja, aquele azedo, aquele amargor do limão fica, não está marcado, mas o gosto ficou, né? Então, o água ele pode ser confundido com um colérico, devido ao seu potencial devastador e dinâmico, e a capacidade de decisão, assertividade e proatividade. Ainda terá a essência pacificadora do fleumático, mas assim como o mar pode produzir um tsunami após o movimento de recolhimento, como podemos ver em filmes. Guarda, aí quando a onda vem, que joga, vem com tudo. Então ele pode tomar decisões consideradas impossíveis de tão assertivas. No entanto, são, na verdade, fruto de uma longa introspecção, recolhimento de informações e aprendizados que o leva a compreender profundamente. E isso o ajuda, então, a tomar decisões mais rápidas e certeiras. Inclusive, aparecem muitos fleumáticos que acreditam que ser coléricos por isso. Além de poderem ser comparados ao mar, também podemos compará-lo a um rio. A água perdida e simplesmente jogada no chão não tem muita serventia, mas a água que flui entre as pedras em um rio vai longe. Guarda isso, fleumático. A água perdida e simplesmente jogada no chão não tem muita serventia, mas a água que flui entre as pedras em um rio vai longe. O fleumático água pode ser essa poça ou esse rio. O que guia o rio em uma direção são essas pedras, e ele flui livremente em todo o percurso. Esse fleumático é assim: se ele souber para onde precisa ir e traçar um plano de rota para chegar onde deseja, não há nada que o impeça. Assim como a água do rio passa por sobre as pedras que podem surgir no meio do caminho, o fleumático água, bem planejado, também passa por cima dos obstáculos e flui. Essa cara sou eu sou fleumático água. Agora tá revelado, né? Por isso que tem gente, é colérico, é sanguíneo. Não, eu sou uma fleumática água. E agora, pra gente fechar, fleumático gelo. Esse último é comparado ao gelo. Quando você pega uma pedra de gelo, é possível perceber que ela é úmida, pois desliza e até molha a nossa mão, mas é muito mais fria do que úmida, e é tão fria que acaba enrijecendo e ganhando o aporte seco. Então, ele tem o aporte seco. Quando você pega uma pedra de gelo, é possível perceber que ela é úmida, pois desliza e até molha a nossa mão, mas é muito mais fria do que úmida, ok? E tem a secura, porque o gelo ele tem essa secura. Então, tudo que é seco possui forma fixa, guarda isso. O que é úmido é flexível, mas o gelo não é seco e possui forma fixa. Por isso dizemos que tem o aporte seco, e não que ele é seco, ou seja, ele tem secura na sua composição. O gelo ele não é envolvente, e isso se percebe quando tentamos mergulhar nossa mão nele. Ele possui forma, é separado, e assim é o fleumático gelo. Para ele, os relacionamentos ainda são importantes, mas com um certo afastamento. Ele tende a ser aquele fleumático mais fechado, calado, na sua, podendo até mesmo ser mais emburrado. Que aí você olha, parece não sei o que pessoa, que cara estranho, que mulher estranha, que frieza. E devido a esse componente seco, que lhe confere uma estrutura mais rígida, ele sente uma necessidade muito grande de segurança e estabilidade. Por isso ele tende a ser o mais planejado e precavido, perdendo aquela coragem que o água tem, e adquirindo mais ainda a necessidade de previsibilidade. Ele precisa prever para agir. Então, ele não se molda com tanta facilidade, apesar de conseguir se aconchegar. É como se ele se acomodasse ao ambiente, mas sem aderir à forma do ambiente. Exatamente como o gelo num copo. Então, fica tranquilo em meio aos outros, sem sentir a necessidade de se envolver. Ele fica ali, ele gosta, ele dá aquele sorrisinho agradável, ele tem aquela calma, as pessoas gostam de estar perto, mas ele, se ele estiver ali com você, mas ele estiver no mundinho dele, ele está de boa.
Então, quando uma pessoa possui um temperamento úmido, a sua tendência é envolver o sentimento do momento. E isso pode fazer com que acreditem em chantagens emocionais. No entanto, o gelo ele não é assim. Na sua infância, ele costuma ser aquela criança mais calma, que não cai na chantagem emocional dos pais, pois ele percebe a tentativa. Então, dos 3 subtipos, ele é o que tende a mais razão, tende a ter mais razão, né? Ser mais racional, justamente pelo aporte seco. Então, falamos aqui sobre os fleumáticos, né? O vapor, o água e o gelo. E eu já revelei para você que eu sou fleumática água. E eu quero saber aqui se você entendeu, se você gostou do conteúdo que foi compartilhado. Eu quero saber de você se você conhece algum fleumático fora eu que estou aqui falando com você, obviamente, ou se temos alguém aqui, parece que não, alguém não se identificou aqui como fleumático, é porque nós fleumáticos somos raros. Então, fleumáticos e melancólicos, ele é uma porção menor dentro do nosso país. No nosso país, Brasil, nós temos mais coléricos e sanguíneos e, salvo engano, parece que mais sanguíneos do que coléricos. Então, os fleumáticos e os melancólicos, eles são mais raros, mas hoje os RHs das empresas, as estruturas, as instituições de igrejas têm procurado esses perfis de estabilidade para que possa agregar, porque são perfis, são temperamentos agregadores. Então, desenvolva as suas potências, domine as suas fraquezas e vamos avançar, porque Deus, ele tem muito para te usar. Eu fiz questão de dar muita ênfase do temperamento melancólico, por quê? Porque como ele é muito pensante, então a gente dá mais detalhes, né? Ele precisa de muito detalhe. Então eu trouxe mais detalhes, mas tem muitos detalhes de todos os temperamentos, né? A Aninha, não sei se ela está por aí ainda, a gente compartilhou, eu fiz a consultoria dela, não me lembro quanto tempo tem, mas acho que deve ter aí para aí, deve ter uns 2 meses, alguma coisa assim. E eu compartilhei com ela um livro para ela ler sobre o melancólico, e ela falou, pastora, eu me identifiquei com isso aqui e tal, e ela tá show, assim, desenvolvendo o temperamento dela, entendendo, se autoconhecendo, ajudando muito o João também, naquilo que é um colérico, que por sinal eles vivem muito bem ali, administrando os dois, o temperamento, um com o outro ali, e glória a Deus por isso. É isso que a gente precisa viver, a gente não tem que conhecer simplesmente para guardar, mas a gente tem que conhecer para transbordar. Isso é maravilhoso, porque eu sempre brinco, né, com o pastor Daniel, muita gente nunca pensava que eu fosse uma fleumática, porque apesar de ter essa velocidade fria, né, mas eu sou muito rápida para resolver as coisas. Mas por quê? Porque nós não somos 100% temperamento, nós temos a nossa personalidade. E no futuro próximo aí a gente pode conversar um pouco sobre isso também, posso pensar, porque é muito conteúdo, mas é algo incrível também de conhecimento para que a gente possa se aprofundar. Então eu falo para você, pega essa live, assista outra vez, anote os pontos, eu estou à sua disposição para a gente poder conversar, de repente eu poder fazer uma consultoria com você. Nós temos o link, né? Eu acredito que o pastor Daniel deve estar colocando no nosso chat aqui. Na minha bio no Instagram também tem o link que você possa falar comigo, fazer uma consultoria comigo. Vai ser um prazer poder se atuar na lista de temperamentos, te auxiliar nisso. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida, porque é muito bom a gente conhecer o temperamento. Mas quando a gente conhece o temperamento, e a gente tem o temor de Deus, e a gente tem alguém ali que pode também nos auxiliar e verter também para a nossa vida espiritual, isso é bênção demais. E aí, o que você achou desse vídeo? Convido você a deixar o teu comentário aqui, porque eu quero te responder. E aguardo você no próximo vídeo.